Graças e paz, amados irmãos, que manhã maravilhosa, manhã em que o Senhor nos permite estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, que nos diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos louvar e glorificar Teu santo nome. Te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades nesta manhã. Visita o Teu povo, aquece os nossos corações, assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos num mês muito especial, não só em que temos falado sobre família, sobre oração, mas também sobre evangelização. E a evangelização, muitas vezes, nós ficamos um pouco perturbados porque não sabemos como evangelizar. Às vezes nos sentimos tímidos, às vezes nos sentimos impotentes. E quando nós ouvimos a voz do Senhor nos perguntando a quem enviarei, nós às vezes pensamos que precisamos ir para longe, ir para um lugar muito distante. E aí a primeira pergunta, que nos vem quando ouvimos a voz do Senhor perguntando a quem enviarei, nós pensamos: como? Como irei? Para onde irei? Como posso deixar minha família? Como posso deixar meu trabalho? Como que eu vou deixar tudo para ir e pregar a palavra do Senhor? E aí a segunda pergunta que nos vem: como é que eu vou fazer para me manter? Aonde que eu vou conseguir recursos? Da onde que virá o sustento? Porque se eu tenho que ir, então eu tenho que deixar. E se eu deixo, como me manter? E aí, como nós ficamos perdidos nessas perguntas todas, em todos esses questionamentos que vêm à nossa mente, muitas vezes nós deixamos a pergunta do Senhor sem resposta. E aí, dia desse, eu estava vendo uma chamada de um evangelista, de um teólogo, que dizia assim: haja em favor dos de lá, mas não esqueça dos de cá. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes é tão simples o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer de você. Se tivermos verdadeiramente que deixar, Ele vai nos dar os meios de deixar o que for preciso deixar. E se nós tivermos mesmo que ser sustentados, a sua graça continuará nos sustentando e cuidando de cada um de nós. Mas o mais importante em tudo isso é nós conseguirmos responder a pergunta que o Senhor nos faz: quem Ele há de enviar? Quem Ele vai enviar para falar para aqueles da sua família? Quem Ele vai enviar para falar aos seus colegas de trabalho? Quem Ele vai enviar para falar com os seus vizinhos? Quem Ele vai enviar para falar com os seus amigos na escola? Quem Ele vai enviar para falar com as pessoas que você cruza no comércio, que você cruza no transporte? E é muito simples, nós precisamos tão somente responder: eis-me aqui. Porque Deus, Ele usa as nossas mãos para interceder por aqueles de lá, para clamar pela vida de pessoas. O Senhor nos chama para sermos homens e mulheres que intercedamos, para que nós possamos entender quem é que Ele está colocando no nosso caminho, para que a gente fale. E não é necessário ir para muito longe. Às vezes tem pessoas pertinho de nós que estão precisando. Então, às vezes, nós ficamos muito preocupados que a evangelização se dará com aqueles de lá, com aqueles que estão distantes, e nós nos esquecemos com aqueles de perto. Então, nós podemos estar trabalhando,
e auxiliando na missão, cuidando, fazendo a intercessão, que é a obra que o Senhor nos chama. Também nós podemos, com as nossas mãos, abençoar pessoas, orar por pessoas que estão perto de nós, sermos solícitos com as suas necessidades e com as nossas mãos trabalhar para angariar recursos, para que aqueles que precisam sejam também mantidos com os nossos esforços para que eles continuem evangelizando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é que nós precisamos entender que essa pergunta do Senhor, a quem enviarei, não pode ficar sem uma resposta. Nós precisamos responder. Nós precisamos responder como o profeta Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. E que todo mais, você não se preocupe, porque Deus, a partir do momento que você responde afirmativamente, eis-me aqui, Ele irá providenciar todas as coisas. Se Ele te levar a favor dos de lá, Ele suprirá a sua ida e a sua volta e te manterá o tempo que for necessário lá. Mas também, se for cuidar dos de cá, o Senhor te abençoará em todo o tempo. Mas que nós não deixemos o Senhor sem uma resposta. E que nessa manhã Ele esteja falando ao seu coração para que nós possamos com coragem e convicção responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Soberano Deus, amado Pai, toma as nossas vidas em Tuas mãos e que nós possamos ter coragem para nos posicionar diante de Ti, porque todos os dias o Senhor nos pergunta: quem o Senhor enviará para evangelizar aqueles que estão abandonados, aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão tristes, abatidos, oprimidos, enfraquecidos. São tantos, Senhor, que estão à nossa volta e às vezes nós nos preocupamos apenas com aqueles de longe. E como muitas vezes não temos os meios e os recursos para alcançar os de longe, não fazemos nada por eles, pelos de lá, e nem pelos de cá. Mas que nessa manhã o Senhor nos ajude a responder com coragem e ousadia: eis-me aqui, crendo que o Senhor fará nas nossas vidas e nos dará a direção para que nós possamos ser evangelizadores. Abençoa a tua igreja e fortalece, e que nós possamos cumprir o ID que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.